Queremos saudar a todos os irmãos da Igreja Virtual com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria no coração que nós estamos aqui mais uma vez para meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Mas antes de tudo, queremos agradecer a Deus pela oportunidade, queremos agradecer ao pastor Jeremias e queremos agradecer também a todos os participantes, os irmãos da Igreja Virtual, neste dia abençoado que o Senhor nos concede. Queremos fazer leitura da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 123, Cântico dos Degraus, conforme diz a palavra. Diz assim o salmista: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E então se dizia entre os gentios: grande coisa fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e pelas quais estamos alegres. Trazei-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam com alegria cegarão com... Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aqueles que levam a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os molhos. Queremos meditar um pouco, principalmente nos primeiros versículos desta palavra, principalmente os primeiros 3 versículos deste salmo. O salmista aqui está relatando sobre a situação em que o povo estava vivendo, vindo do cativeiro. Nós precisamos analisar primeiramente o contexto desse salmo, o contexto, ou mais precisamente a vida deles quando estavam antes e durante o cativeiro. Quando eles foram levados cativo, ou antes de serem levados, deportados para a Babilônia, da qual eles ficaram lá 70 anos no cativeiro, o povo perdeu a sua liberdade, o povo perdeu as suas casas, o povo perdeu a sua pátria, perdeu as suas famílias, perdeu toda a liberdade, não tinham mais condições de morar na sua pátria, porque foram levados cativo para uma pátria distante. Isso foi algo bastante aterrorizador, porque eles perderam então sua liberdade, perderam tudo que tinham, seus bens, e agora estavam como escravo em uma outra nação. E aí Deus, após os 70 anos, deu as condições para que o povo voltasse para Sião, voltasse para a sua terra, voltasse para o lugar da onde eles, na verdade, não precisavam ou não deveriam ter saído se fossem fiéis a Deus. E nós vemos que após eles voltarem do cativeiro, então eles verem a situação bem diferente. E diz o salmista aqui, quando o Senhor trouxe do cativeiro voltaram a Sião, estávamos como quem sonha. Parecia ser um sonho para eles terem voltado do cativeiro, terem voltado para a sua pátria. A alegria era tão grande, o acontecimento era tão importante para eles, que diz o salmista, que eles estavam como quem sonha. Podemos já fazer uma aplicação aqui nesse primeiro versículo. Muitas vezes nós não acreditamos nas coisas que Deus pode fazer nas nossas vidas, mas a grande verdade é que Deus é soberano, que Deus é poderoso e que Deus é capaz de fazer maravilhas em nossas vidas. Cabe a nós, depende de nós,
crermos em primeiro lugar e andarmos em fidelidade ao nosso Deus. É bem verdade que o povo aqui foi cativo por causa de sua rebeldia. É bem verdade que o povo aqui foi cativo porque não seguiu os preceitos de Deus. Mas para nós é uma lição de quando nós andamos nos caminhos do Senhor de maneira digna, de maneira justa, de maneira correta, o Todo-Poderoso é capaz, tem condições de nos abençoar de maneira grandiosa. Por isso, não deve ser sonho, mas deve ser levado como realidade as bênçãos de Deus em nossas vidas. O versículo de número 2 diz, então, a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cântico. Quando Deus nos abençoa, nós temos e devemos estar muito bem, alegres e felizes, porque o Senhor tem nos abençoado. Portanto, quando Deus faz as coisas em nossas vidas, é certo que a alegria existe, mas nos momentos difíceis, se nós formos fiéis a Deus, nos momentos difíceis, apesar das provas que Deus pode nos colocar para ver da nossa fidelidade, nós precisamos estar também sorrindo, nós precisamos estar também com a boca cheia de riso, porque o Senhor sempre vai fazer com que o nosso cativeiro vire em vitória, a nossa prova vire em vitória. E diz a palavra, e a nossa língua se encheu de cântico. A nossa língua deve sempre estar cheia de cântico, não só nas horas das bênçãos, não só na hora que Deus abençoe nossas vidas, mas todos os momentos, todos os instantes, todos os dias das nossas vidas nós precisamos estar com o nosso sorriso nos lábios e com um cântico de adoração ao nosso Deus. Então dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por estes, levando nós uma vida de bênção, levando nós uma vida de fidelidade, levando nós uma vida de alegria, uma vida de cântico, independente da circunstância, independente dos momentos que nós estivermos vivendo. O Senhor vira o nosso cativeiro, o Senhor muda o que tem que mudar de maneira gloriosa, e aí nós servimos de testemunho para aqueles que não conhecem a Deus, para entender e compreender que Deus é soberano, que Deus é grande, que Ele existe e que Ele galardoa os que o buscam. E aí, como nós vemos aqui, as nações então dirão, grandes coisas fez o Senhor por estes. Os gentios, segundo a Bíblia, então, dizia entre os povos, entre os gentios, entre as nações, em algumas traduções, grandes coisas fez o Senhor por estes. É certo, sem sombra de dúvida, que o Senhor fará grandes coisas por aqueles que são fiéis a Deus, por aqueles que vivem uma vida digna, uma vida reta, uma vida de fidelidade ao Senhor Todo-Poderoso. Que nós possamos termos convicção, temos certeza de que se nós vivemos uma vida de fidelidade, o Senhor nos abençoa grande e poderosamente. Diz o versículo de número 4, ou melhor, ainda antes do número 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Então, não só é reconhecido pelos gentios, pelos pecadores, que grandes coisas o Senhor fez a nós, mas também nós reconhecemos que o Senhor fez e fará grandes coisas por nós. Então é uma alegria servirmos a Deus, porque conclui o versículo número 3, pelas quais estamos alegres. Querido amigo, querido irmão, vamos ser alegres sempre, porque o Senhor sempre na hora oportuna, na hora certa, na hora correta, Ele vai nos abençoar no momento certo, no momento em que muitas vezes nós não esperamos, mas o Senhor sempre está pronto para nos abençoar. Como diz, grandes coisas fez o Senhor por nós. E o Senhor fez. O Senhor enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. O Senhor enviou Jesus Cristo para derramar o seu sangue na cruz do Calvário para nos libertar da escravidão do pecado, das trevas, e nos transportou, conforme diz a Bíblia, nos transportou para o reino da sua luz. Então é motivo de nós estarmos
muito alegres, muito felizes, porque o Senhor nos tirou de um cativeiro, de um mundo de perdição, de uma vida sem esperança, de uma vida sem perspectiva, mas Ele nos trouxe para o reino da sua luz. Por isso nós estamos muito alegres. Devemos estar felizes porque o Senhor fez grandes coisas por nós. Estávamos como quem sonha, diz o texto. Estávamos como quem sonha. E então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. E então dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por estes. É verdade, é certo que grandes coisas o Senhor fez por nós. Certo? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Nosso tempo esgotou, mas eu creio, acredito que essa palavra vai tocar nos corações dos nossos amigos, irmãos e ouvintes, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Oramos. Pai santo e querido, Deus amado, Deus eterno, Deus bondoso, Deus poderoso, Deus majestoso. Nós adoramos o teu nome porque tu és grande, tu és soberano e tu és merecedor de todo louvor. Tu és merecedor de toda honra, de toda glória e de toda a exaltação. Deus de bondade, Deus de santidade, Deus grande, Deus forte. Abençoe cada um dos nossos participantes da igreja virtual, cada um que irá ouvir, Senhor Deus, esse culto que está, Senhor, se realizando neste dia. Abençoe poderosamente a todos quanto vão participar, ouvindo, Senhor Deus, e fazendo parte desse culto, abençoando grandemente, porque o Senhor é um Deus santo, um Deus soberano, um Deus glorioso, um Deus eterno, um Deus que está presente em nossas vidas. Por isso estamos alegres, por isso há cântico nos nossos lábios. Abençoe as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós somos muito agradecidos ao nosso Deus. Mais uma vez, somos agradecidos ao nosso pastor, a todos os irmãos da igreja virtual, e deixamos essa mensagem, essa pequena meditação da palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar grandemente e viva Cristo, Senhor nosso, Senhor da nossa alma, Senhor da nossa vida, Deus da nossa salvação. Viva Cristo nos corações dos nossos irmãos. Amém e amém.